Agora eu quero que você ative o poder total do Mega Brain. Vamos falar de ET Bilu? Toda vez que sai um filme novo do Steven Spielberg, a gente cria, né, uma expectativa bem alta, pelo menos é o meu caso, e foi o que aconteceu com o dia D. Porém, quando eu cheguei no cinema, a parte mais divertida foi ver uma moça caindo na escada. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse jovem senhor chamado Steven Spielberg. Durante 50 anos, ninguém influenciou tanto o cinema a representar o desconhecido como ele fez. Foi ele quem dirigiu E.T., Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Prenda-me se for capaz, A Lista de Schindler, Jurassic Park, Indiana Jones e muitos outros filmes que viraram história no cinema. E ele também é diretor do Dia D, filminho que a gente vai falar no vídeo de hoje. Esse filme eu vi muita gente falando mal. E vi muita gente também falando, nossa, esse filme é muito Steven Spielberg. E eu não sei se eu concordo. O que torna o Spielberg tão diferente no cinema é a sua identidade nos filmes. A forma como ele conta histórias, ele é um ótimo contador de histórias. A forma como ele faz o movimento de câmera pra gente perceber as emoções dos personagens. Ele trabalha muito com as emoções dos personagens e do espectador também. Ele é muito bom em fazer o espectador sentir a mesma emoção que o personagem está sentindo. Tem até um termo bem conhecido que é o Spielberg Face, que você já viu em muitos filmes, talvez você não saiba que tem esse nome, mas tem, que é quando acontece algo mirabolante no filme e primeiro a gente vê a cara do personagem e depois a gente vê o que ele está olhando. Além disso, lógico, tem muitos outros fatores que definem o estilo do Spielberg. Ele mistura muitos gêneros, ação, comédia, suspense, terror nos filmes dele, sem, perder o sentido da história. E muitos outros fatores também que fazem um filme do Spielberg ser um filme do Spielberg. Enquanto muitos cineastas ficam, constroem uma conversa alternando da cara de um personagem para o outro, o Spielberg mostra muito o cenário em volta. Então, tudo ali tem significado, tem algumas coisas que a gente só entende na história porque tem algo no cenário que nos mostra aquilo, alguns símbolos também nas cenas. Então, enfim, o Spielberg ele é muito bom em contar a história, ele é muito bom em mostrar a história de um jeito diferente e inovador, e também ele é muito bom em fazer o espectador sentir a mesma emoção que o personagem está sentindo. Mas então, por que eu não concordo quando as pessoas falam que Dia D é um filme muito Spielberg? Porque não tem quase nada disso. A gente não sente a emoção dos personagens, a gente nem conhece os personagens direito. Eu não consigo sentir empatia por eles. Eu sei que a Margaret, que é a principal, ela é jornalista. E eu sei que o Daniel, que é o outro protagonista, é bom em matemática. E é isso que eu sei sobre eles. O filme solta migalhas das histórias da infância deles, mas não aprofunda nada. Então eu termino o filme com as mesmas perguntas de quando eu comecei ele. E aí eu pergunto, cadê o Spielberg que sabe contar histórias? Se não contou história nenhuma nesse. Não tem nada que sustenta a história desses personagens, nada que aprofunda elas. É tudo muito raso, principalmente o personagem do Josh O'Connor, que é o Daniel. Principalmente ele, eu não sei nada sobre ele. Ele passa o filme inteiro falando que tá com medo, que não lembra nada da infância dele, que ele queria lembrar. E ele termina o filme sem lembrar nada. Olha que coisa fantástica. E é uma pena, porque é um ator tão bom. Ele recentemente fez um filme daquela série do Knives Out, da Netflix também. Como que é o nome do filme que ele fez? Não anotei. Enfim, é esse daqui, esse filme aqui, que é inclusive um filme muito bom. Tem muitas discussões boas nesse filme sobre religiosidade, sobre outras coisas também. E é um filme que eu tenho muito interesse em trazer aqui pro canal, inclusive de uma forma bem mais completa, igual eu fiz em Obsessão. Estou trabalhando nisso para trazer para vocês esse mês. Mas enfim, ele arrasou nesse filme, ele é um ótimo ator, ele é fodido de bom. E aí botam ele num personagem raso como Daniel. Ele foi completamente atropelado pela Emily Blunt. E não tô falando isso porque a Emily Blunt seja uma péssima atriz, muito pelo contrário, ela é uma atriz muito foda, inclusive melhor que o Josh O'Connor, eu acredito, até por ter mais experiência também. Porém, os dois eram pra estar ali pau a pau no filme. São os dois protagonistas do filme. E
E ele é completamente apagado por ela. E olha que não é apagado por ela porque ela tem uma puta história e, meu Deus, que empatia que eu criei pela personagem. Não, porque também é um personagem muito raso. Uma personagem muito rasa. Eu só sei que ela é jornalista. Só. Não sei mais nada. E termino sem saber nada. Mas mesmo assim, o personagem dele consegue ser ainda pior, consegue ter ainda menos coisa, porque dela ainda tem uns pingos aqui e ali da infância dela, bem raso também. Ah, enfim. Não gostei. Uma característica muito forte do Spielberg é começar o filme apresentando pessoas comuns. Ele não começa os filmes dele pelo extraordinário, pelos dinossauros, pelos ETs, pelo fantástico. Não. Ele começa por pessoas comuns com problemas comuns. Ele nunca começa o filme no caos. Nunca é forte. Raramente ele começa naquele caos. Ele começa apresentando pessoas comuns, vivendo problemas comuns, rotinas comuns, pais separados, crianças solitárias. Ele trabalha muito com as pessoas nos filmes. Só que esse filme já começa no caos. Já começa com arma, com soco, com briga, com fuga. O Daniel, ele rouba alguns documentos da organização Warnex, que é onde ele trabalhava. Ele rouba essas informações em pendrives e coloca tudo dentro de uma mochila. E dentro dessa mochila também ele coloca um artefato alienígena que ele roubou, que ninguém sabe o que faz, mas sabe o que é perigoso. Bota tudo dentro dessa mochila. O filme começa com pessoas ameaçando ele para que ele devolva essa mochila, porque eles sequestraram a namorada dele e para eles devolverem a namorada dele, ele tem que devolver a bolsa. Acontece uma briga ali, ele consegue sair com a namorada e com a bolsa e começa a fugir. E aí o filme é isso, eles fogem o filme todo. Gostaram? Logo em seguida, nós somos apresentados para Margaret, uma jornalista que apresenta a previsão do tempo no jornal. Nos primeiros segundos, ela encara um passarinho, e aí a partir desse momento ela lê mentes, fala todas as línguas existentes, fala com todo mundo, sabe da vida de todo mundo, e fala até com coisas que a gente não sabe que existe. Cortamos de novo para Daniel e para Jane. Jane é a namorada do Daniel, que tinha sido sequestrada, e aí ele recuperou ela, pegou a bolsa, lembra? Do início do filme. O Daniel, ele conta para ela que roubou esses documentos e mostra filmagens para ela, que estão nesses pendrives que ele roubou. Nessas filmagens, a gente vê alienígenas sendo torturados pelo governo. E é uma cena muito emocionante, ela chora vendo aquilo, ele também fica muito sentido com aquilo e a gente também fica sentido. Nesse ponto, o Spielberg conseguiu passar a emoção pra gente, mas foi tão pouquinho, foi tão rápido, quase não sentimos. Foi tipo, passou, sabe assim? Tipo, arrancar esparadrapo com os pelinhos grudados, que é tipo, passou, sabe? Foi assim. E aí ele conta pra ela que o objetivo dele é mostrar essas filmagens, mostrar todos esses documentos pra todo mundo, porque todo mundo precisa saber. E aí eles têm uma breve, me buguei, uma breve discussão ali sobre religiosidade e a humanidade, porque ela fica assim, não, as pessoas precisam acreditar em Deus, e se você mostrar isso, elas vão achar que isso é divino e aí vai causar um caos e frustração e ela não é a favor de mostrar aquilo pro povo. E aí ele briga com ela e eles ficam ali discutindo, mas também é uma discussão que poderia ter levado, é uma discussão interessante, que poderia ter levado a algo interessante e complexo e eles poderiam ter trabalhado nisso pelo restante do filme, mas fica só ali mesmo, coisa de 10 segundinhos ali de discussão. E aí é o suficiente para já... mas antes, né, deles começarem essa discussão e o Daniel sair sozinho com a bolsa para fazer uma ligação, ele conta para ela que ele trabalhava nessa organização chamada Warnex com o Hugo e mais alguns funcionários. E eles, né, o Hugo, ele e mais algumas pessoas dali decidiram sair da Warnex, roubar esses documentos para espalhar para o mundo. Então esse é o objetivo deles. Eles têm aquela discussão e ele sai para ligar para o Hugo e falar, nós estamos em tal lugar, vem buscar nós, porque eles estão fugindo da galera da Warnex, que sequestrou eles no começo.
Desde o começo até o fim do filme vai ser a a Warnex correndo atrás do Daniel e da Jane e da Margaret. Porque depois que ela solta essa mensagem que a gente não entende nada pro mundo, eles começam a ir atrás dela também. No momento que o Daniel liga pro Hugo, o Hugo conta pra ele sobre a Margaret, sobre essa transmissão que ela fez no jornal com essa mensagem que ninguém estava entendendo. Só que o Daniel, assim que vê, ele já entende. Ele fala, não tenha medo do que você não conhece. É isso que ela fala. Como assim vocês não entenderam? Pra mim tá claro isso. Só que só ele entendia. E aí o Hugo fala pra ele, são vocês dois. Sempre foram vocês dois. E aí a grama em volta do Daniel começa a rodar assim, formar aqueles desenhos de ET. O Daniel caga. E a gente fica sem entender bulhufa nenhuma. Margaret, como agora ela tá com esses poderes, né? Loucos de elemente, de coisas, ela magicamente sabe que ela tem que ir atrás do Daniel, tem que se encontrar com o Daniel. Que eles precisam se encontrar e fugir da Warnex juntos. Ela sabe disso. Então, ela começa a fugir da Warnex pra ir atrás do Daniel, enquanto o Daniel e a Jenny tá fugindo da Warnex também pra ir encontrar o Hugo. Como eu falei pra vocês, o Spielberg, ele não começa mostrando pra gente o extraordinário. Ele demora, ele trabalha os personagens. Ele apresenta pra gente o ponto forte, o ponto fraco do personagem, principalmente o ponto fraco pra gente se emocionar, se conectar com aquele personagem. Esse filme não. Esse filme começa no caos e termina no caos. Eu não me conectei com ninguém, a gente já tá na metade do filme, eu só vi eles fugindo. Eu fui pro cinema esperando um filme tipo A Chegada, sabe? Com aquele mistério, com aquela investigação. Meu Deus, o que é isso? Vamos descobrir juntos o que é isso e fazer a grande revelação pro mundo, né? E não! Cheguei lá e me deparei com mais um filme do Jason Statham sem o Jason Statham. E é por isso... eu acho que esse é o principal motivo de eu não concordar quando alguém fala que esse filme é muito Spielberg. Tem muitas características do Spielberg, tipo o jogo de câmera, né? Movimentação de câmera, que mais? A questão de ter vários gêneros no mesmo filme, né? Ficção científica, aí tem humor, aí tem fuga, ação, né? Aí tem a cena do trem lá, eles pulando, tal. Mas o principal do Spielberg, que é fazer a gente ter empatia pelos personagens, sentir a emoção dos personagens, não tem. E outra coisa que é principal, que ele é muito bom em adiar as respostas, né? Esse mistério, ele é bom nisso. Não tem mistério nenhum nesse filme. No começo ele já fala, cara, ó, tá aqui os ETs, mostra um ETzão lá sendo sofrendo. Esses são os ETs, existem, os governos estão torturando eles, vamos mostrar pro mundo. Acabou o filme. Acabou. Não tem mais nada. Não deu tempo nem da gente imaginar como são os ETs, como eram os ETs. Já mostrou tudo. Sabe aquele filme que o governo descobriu os ETs? Aí tem alguém dentro do governo que rouba esses documentos e quer mostrar pra todo mundo. Aí ele passa o filme inteiro fugindo com os documentos e no fim ele vai lá no jornal e mostra pra todo mundo. E aí todo mundo fica, meu Deus, os ETs existem. Tenho certeza que você já viu dezenas de filmes assim e esse é mais um filme assim. Só que no lugar de Área 51 chama Warnex. E assim, não vamos ser injustos, tá? Eu entendi que a ideia do filme era discutir o pós-revelação. As pessoas iam ficar malucas? Guerra Mundial Z, sem zumbi, é isso que ia acontecer? A galera ia ficar maluca? A galera ia tratar os ETs como divindades? Caos, destruição, meu Deus, o que vai acontecer? Mas não teve nada disso. Aí, como que a ideia do filme era essa se não teve nada disso? Eu entendi que eles tentaram, mas não conseguiram. E me impressiona o Spielberg não ter conseguido. Porque ele conseguiu nos outros que ele fez. Ele criou a linguagem dos ETs no cinema. E ele não seguiu o que ele mesmo criou. Sabe aquela coisa da contemplação do desconhecido que o Spielberg faz bem? Não tem momento de contemplação nesse filme. Não tem. Aí como que você vira pra mim e fala que esse filme é muito Spielberg?
É um filme inteiro de perseguição, de correria, de se esconder. E aí tem uma cena que é bem videocacetada mesmo, da galera caindo e batendo na parede, que tá todo mundo invisível, né? Porque né, é esse ponto da história. Eu nem vou me aprofundar muito na história, não tem muita história. Mas enfim, nesse ponto da história, a Margaret e o Daniel já se encontraram, eles já encontraram o Hugo. Tá? Tá. Aí a Margaret pega naquele negócio que a gente não sabia o que fazia e deixa todo mundo invisível. Aquele bagulho começa a queimar na mão dela assim, ó. Fica todo mundo invisível, só que eles ainda estão ali. E eles estão, tipo, dentro de uma casa de mentira. E aí a galera da Warner chega e eles estão vendo ali na câmerazinha, que é tipo de raio laser? Qual que é? Aqueles negócios que mostram, tipo, pela temperatura da pessoa, mostra onde ela tá. E eles estão vendo que tá cheio de gente ali, que tem coisa ali, e eles só decidem sair correndo pra cima, e aí começa a cair na porta, bate na porta e cai, bate na janela, cai, tropeça. Ai, ficou ruim. Aí mais pra frente a gente descobre que os ETs usaram a Margaret e o Daniel como instrumentos. A Margaret, eles deram esse poder dela ler a mente das pessoas e falar com qualquer um, saber todas as línguas, para trazer empatia para a humanidade. E o Daniel, eles ensinaram a matemática, que é a língua deles. Por isso que ele foi o único que entendeu quando a Margaret conversou, quando a Margaret falou aquela mensagem na TV. Porque ele entende muito de matemática. Por quê? A Margaret e o Daniel. Qual que era o objetivo dos ETs usando eles de instrumentos? O que eles querem com a humanidade? Eles querem se vingar por terem sido torturados por tantos anos? Eles querem dominar o mundo? Eles querem ser amigos da humanidade, amigos da vizinhança? Você descobriu isso? Eu que assisti o filme, não. No final, a Margaret, o Daniel, o Hugo, tal, eles conseguem levar esses documentos até onde o jornal, né, que a Margaret trabalhava, para contar para a humanidade. A Margaret se arruma toda para conversar e você imagina que ela, a essa altura do campeonato, sabendo todas as línguas, sabendo tudo, porque ela foi a única que teve uma grande revelação que ela não contou pra gente, mas ela teve, ela lembra que os ETs usaram ela de instrumento e tal. Vai fazer a grande revelação para o mundo e mostrar os documentos, mas a galera da Warner chega para prender todo mundo e tal, só que eles chegam na hora que eles dão de cara com a Margaret, com o Daniel, com o Hugo, eles desistem. Por que eles desistiram? Eu não sei. Passaram 2 horas e meia correndo atrás deles e a hora que eles alcançam eles desistem. Aí eles começam, o Daniel passa os pendrive lá pro jornal, começa a transmitir, e aí uma emissora, né, de cada lugar do mundo começa a ver aquilo, começa a transmitir também, e aí, meu Deus, grande revelação pro mundo inteiro. Só que aqui teve mais uma frustração da minha parte, porque ao invés deles mostrarem a Margaret falando a grande revelação, contando pro mundo, né, e já que ela fala todas as línguas, ela pode falar em várias línguas, né? Explicar tudo. Não, ela só fala, vejam isso. E começa a passar os vídeos. E aí, ao invés de mostrar a Margaret falando e vendo os vídeos, comentando aqueles vídeos, explicando o que estava acontecendo, mostra uma pessoa que não apareceu em nenhuma hora no filme, uma jornalista de algum outro lugar do mundo, reagindo àqueles vídeos, chorando, é só isso. Aí mostra toda a humanidade lá olhando pro celular, no negócio. Não teve caos, não teve nada, todo mundo só. No final, vem alguma coisa numa cadeira de rodas pra falar com a Margaret e com o Daniel. E a hora que eles tiram a capa assim, é um ET, uma uva passa. Um ET velho, que fala com eles, mas só o Daniel entende. E aí a câmera foca no Daniel cochichando no ouvido da Margaret a grande mensagem do ET. E aí você pensa, vai vir? Agora vai vir a grande revelação do ET Bilu. A Margaret olha para a tela e fala: escutem. Fim do filme. Eu amei! Frustrante. O Daniel não teve função nenhuma além de roubar a bolsa.
e traduzir o que a Margaret falou na TV. Não tinha função nenhuma ter o Daniel ali. A Margaret... A gente não sabe nada sobre a Margaret. E tudo que ela descobriu, porque o filme dá a entender que ela descobriu alguma coisa, ela não conta pra gente. Quando o ET passa a mensagem dele, ninguém conta pra gente. Então acaba o filme, eu não conheci quem era a Margaret, não conheci quem era o Daniel, não conheci quem era a Jane, não conheci quem era o Hugo, não conheci quem era o vilão lá que mudou de ideia de última hora. Eu sei muito, muito, muito pouco sobre cada um e não é o suficiente para eu criar empatia por ninguém. No final, eu só queria que todo mundo fosse pra puta que pariu. Não teve espaço nesse filme, não teve espaço pra imaginar nada, pra pensar nada, pra criar nada. Foi só uma correria, foi só eles fugindo o tempo inteiro, gente. Eu assisti Fuga Implacável, sei lá, 17, né? Porque tem muitos. E como eu falei, o Spielberg, ele construiu uma linguagem durante décadas e nesse filme ele não seguiu essa linguagem que ele criou. E eu acredito sim que o grande, além do filme em si ser um grande problema, não ter essa coisa com os personagens, não ter nada, enfim, também teve muito problema de marketing nesse filme. O marketing prometeu uma coisa que o filme nunca entregou. Então, o próprio marketing do filme, o próprio trailer do filme com o Spielberg falando, cria na gente uma expectativa muito alta de uma grande revelação. Como que na hora da revelação eles me cortam o filme e acaba o filme? Eu falei mais sobre isso, sobre marketings frustrantes, né? Marketings muito bons para filmes muito ruins, no vídeo que eu fiz sobre marketing de filmes de terror, eu vou deixar o card aqui em cima. E foi exatamente isso que aconteceu nesse filme. O marketing do filme foi muito, muito bom, mas o filme... não. E, enfim, essa foi minha opinião sobre o dia D. E para finalizar, eu lembrei que eu tenho uma mensagem muito importante para vocês sobre o futuro desse canal. Então, escutem bem.